Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nosso vídeo de hoje, conforme nós comentamos, nós estaremos abordando a questão da eficiência do mercado de capitais e o envolvimento da controladoria ou do controller frente a essa eficiência desse mercado cada vez mais exigentes. Bom, no vídeo anterior nós comentamos sobre os principais escândalos que ocorreram nos Estados Unidos envolvendo as grandes corporações e também a penalidade da lei Sarbanes e como de que do dia para a noite ocorreu então a grande transformação dentro do mercado de capitais num mundo que podemos dizer antes da lei Sarbanes e depois da lei Sarbanes. Então é muito importante você, controller, contador, CEO, CFO, que atua dentro de grandes organizações e que conheça um pouco da lei Sarbanes e também empresários e contadores e médias empresas que possuem relação com essas grandes empresas que negociam ações na Bolsa de Valor dos Estados Unidos. A lei Sarbanes ela é abrangente e ela incorpora não somente as empresas dos Estados Unidos, mas todas as empresas a nível mundial que negociam as suas ações das principais bolsas dos Estados Unidos. E a penalidade e a responsabilidade recai sobre o CEO, que é o gerente, o chefe geral de produção, e o CFO, que é o gerente financeiro de uma organização, onde eles assinam documentos garantindo de que os demonstrativos contábeis estão livres de qualquer ressalva e também livres de qualquer distorções de fraude e informações fraudulentas de que venha comprometer a análise do mercado de capitais ou dos investidores frente à atual situação da empresa, daquilo que ela está acontecendo dentro do mercado. Então, esse advento do fortalecimento do mercado, busca de recursos por investimento das empresas através da retomada, forte retomada do crescimento, principalmente após a década de 90, os bancos eles estavam um pouco retraídos então, e cobrando altos juros das empresas. Então as empresas tomaram por opção, ao invés de ser uma empresa LBO com a característica de alavancagem financeira, o endividamento junto ao banco atrelado a juros, ela preferiu então abrir o capital, as suas ações ou negociar títulos e valores mobiliários junto às bolsas de valor. Então todo título, valor, títulos mobiliários, para ter efeito tem que ter uma sujeição à regulamentação da CVM, que é a Comissão de Valor Mobiliário, que regulamenta todos os títulos negociados através das empresas, que pode ser ações, pode ser debêntures, pode ser contrato a termos futuros, operações swap e hedge cambial. Bom, tudo isso é regulamentado então pela CVM, que é um órgão máximo que cuida e protege o mercado de capitais e também os investidores. Nos Estados Unidos não temos a CVM, mas temos a SEC, que é uma irmã da CVM, que é Security Exchange Commissions, de que é uma CVM dos Estados Unidos, que regulamenta também o mercado de lá, desde o ano de 1934. A CVM, a introdução é 1976 aqui no Brasil. Bom, o que nós gostaríamos então de comentar, todo o nosso trabalho ele está formatado, que nós vamos discutir sobre pesquisa sobre esse livro, Mercado de Capitais, da Bolsa de Valor do Rio de Janeiro. Esse livro de avaliação de empresa do Tom Copeland, mais de 200 mil cópias vendidas. Esse livro de avaliação de investimento do Damodaran, que é um dos papas do valuation no Brasil. Esse livro do mercado de capitais, do professor Alexandre Assaf Neto, de que é uma autoridade dentro do Brasil em termos de avaliação de empresa e mercado financeiro. E esse livro que nós comentamos já no nosso vídeo anterior, a Lei Sarbanes-Oxley, da professora Vânia Marta de Costa Borghetti. Bom, então comentando sobre essa questão da eficiência de mercado e a responsabilidade do controller ou do contador, Eugene Fama, no ano de 1970, na Universidade de Chicago, ele foi um dos precursores comentando sobre o que seria o mercado eficiente. Bom, sobre o mercado eficiente seria o seguinte, quando o investidor ele for
comprar ações de uma empresa e ele espera daquela empresa dividendos, resultado futuro, fluxo de caixas futuro, então ele está financiando a empresa no longo prazo, ele espera de que esse mercado ele seja eficiente, ou seja, ele não tenha ressalva, ele esteja pisando no chão e sabendo qual empresa ele está financiando os projetos através das compras das ações das empresas, partindo a partir desse momento, ele passa a ser então um acionista. Ele pode ganhar muito dinheiro com os fluxos de caixas futuros, com os dividendos propostos, também como ele pode perder todo o seu investimento, caso essa empresa venha entrar então em falência. Então ele precisa de uma informação para ele tomar essas decisões. Então essas empresas que precisam recurso para financiar os seus crescimentos futuros, elas vão na bolsa de valor. Antes elas iam nos bancos. Os bancos, como cobram altas taxas de juros e os vencimentos eles já são logo imediatos, nos 30 dias, principalmente em termos de juros, e mesmo que tenha uma determinada carência, o relógio já começa a correr, porque o juro está atrelado ao tempo da reposição do dinheiro. Muitas das vezes os financiamentos de longo prazo das empresas, elas não conseguem recuperar, ter um payback tão rápido em termos de fluxo de caixa para pagar imediatamente o banco, que são os provedores de recursos para financiamento da empresa. Então ela preferiu, ao invés de ser uma empresa LBO totalmente alavancada, ela negocia a partícula das suas ações nos mercados de capitais. A primeira oferta de ação, que é o IPO, ela é feita então no mercado primário de ações, onde os investidores majoritários, grandes grupos de investimentos, os grandes bancos de investimentos, eles entram comprando essas ações. Quanto mais segura for a empresa, quanto maior potencialidade de gerar fluxo de caixa, a empresa consegue negociar essas ações a um valor mais elevado. E quanto maior insegurança, vai caindo então o valor das ações. Então a empresa tem uma intenção muito grande de ser transparente, de gerar elevados fluxos de caixa, de atender a ansiedade dos acionistas, para que o acionista, olhando para a empresa, possa senti-la como pertencente a um mercado eficiente e ele possa comprar então essas ações com um nível de segurança de acordo com o risco de que ele prefere correr. Tá ok? Então isso de que o mercado, as empresas precisam então traduzir para esse investidor, que esse investidor ele é muito ligeiro. Nós já ouvimos falar da mão invisível de Adam Smith, de que regulamenta o mercado. Quando os acionistas brincam com o mercado, cometem crime contra o mercado, enganam o mercado com informações fraudulentas, corrupção, ausência de geração de fluxo de caixa, lucros negativos, e havia sido proposto ao mercado gerar lucro positivo, existe qualquer bagunça no mercado, o investidor simplesmente ele liquida suas ações. Eles compram ouro e agora tem uma outra novidade que é o Bitcoin. Eles saem fora do mercado e deixam o mercado falando sozinho e diz para o mercado: eu só retorno quando você se autorregulamentar ou se autorregularizar. Então nós podemos ter uma visão de que o mercado, mesmo na ineficiência e nos fraudes e nos crimes de corrupção, o mercado é eficiente, porque a sua resposta é imediata. Nós assistimos já alguns períodos de quedas muito bruscas na Bolsa de Valor. Por quê? O mercado, de alguma maneira, brincou com a empresa, porque tem o risco a empresa brincou com o mercado, porque tem o risco sistemático, que é o risco do mercado, e o risco não sistemático, que é o risco da própria empresa. Então o acionista avalia esses dois tipos de riscos e pondera se vale a pena ou não ficar no mercado. Então, quando nós somos no mercado de capitais, é um mercado muito líquido. É diferente de você comprar um apartamento e você fazer um alto investimento e você demorar um ano para você vender o teu apartamento. Quando você compra as ações são liquidadas no terceiro dia. No segundo dia, o dinheiro já está praticamente quase que na tua bolsa, no teu bolso. Você liquida ela quase que imediatamente, apenas clicando uma operação de venda das ações. E isso ocorre quando acontece alguma ruptura no mercado, um grande número de investidores começa a liquidar as suas ações. E por isso as bolsas de valor começam a entrar em pane,
começa a entrar em grandes dificuldades, porque começa a liquidar e sacar o dinheiro das corretoras. E o governo, que tem que garantir esse mercado, acaba socorrendo, então, essas bolsas de valor, de que também não é função do governo ficar socorrendo as bolsas de valor por causa de crime ou qualquer outro tipo de evento, que são os crimes do colarinho branco, conforme nós comentamos no nosso vídeo anterior. Então você, controller, contador, fica aí no vídeo, presta bastante atenção, que em algum ponto dessa conversa nós estaremos comentando sobre a tua responsabilidade. Mas primeiro é importante entender a linguagem do acionista e aquilo que ele se determina como sendo o mercado eficiente. Bom, eficiência de mercado, de acordo com Eugene Fama, que ele publicou uma tese no ano de 1970 na Universidade de Chicago, ele era professor da universidade à época, então ele comentou sobre a eficiência de mercado. O que seria eficiência de mercado? Mercado eficiente é aquele de que ele não venha traduzir nenhum trauma para os investidores, a não ser com relação às operações normais da própria empresa. Por exemplo, aumento, queda de produção decorrente da sazonalidade, alguma questão que aconteça com o petróleo, queda do barril do petróleo, derruba as empresas que comercializam petróleo, interrupção do PIB, desaquece a produção, ok? Alguma questão que possa acontecer na economia, de uma crise que nós estamos vivendo, como a Covid, daí não tem muitas viagens, as empresas e aviações, elas interrompem as viagens, a mesma coisa, empresas de hotelaria, hotéis passam a ter menos lucro, menos pessoas visitando, cai o faturamento. Então isso daí são eventos normais e que os investidores, lendo que está tendo uma crise em termos social, de enfermidade, conforme nós estamos vivendo, ele vai acompanhando e vai deixando as ações de livre-arbítrio ou liquidando as suas ações. Ok? Então, isso daí o investidor ele se prepara, ele está vendo o que está acontecendo com o mercado e ele é responsável pela sua decisão de vender ou não as suas ações, ou até mesmo de acreditar no mercado quando ele está em queda, porque ele começa a visualizar uma retomada no longo prazo, mesmo que a crise esteja batendo na porta. Mas é uma decisão clara e pessoal do investidor. Então ele está pisando num chão seguro, no mercado eficiente que está lhe passando todas as informações. Bom, o que não se espera de um mercado eficiente é de que venha ter alguma informação obscura, não traduzida ao mercado de um modo claro, de um modo preciso, ou de que o mercado venha esconder informações aos acionistas, não comunicando de fato ou publicando informações errôneas, traduzindo que a empresa está caminhando por um bom caminho e, no entanto, a empresa está caminhando num péssimo caminho. E daí os administradores e o mercado deixa de ser eficiente por não ter uma comunicação clara, objetiva com seus acionistas, para que eles venham assim, então, tomar as suas decisões de investir ou não. Bom, o mercado sendo eficiente, a primeira coisa que nós podemos discutir, de que então deixa de ter aqueles ganhos extraordinários por algum grupo de investidor que venham ter informações privilegiadas. No mercado eficiente, todas as informações estão disponíveis a todos os investidores, não existem informações privilegiadas, porque o mercado ele é totalmente eficiente, ele trata de um modo igualitário, igual todos os investidores. Seria a mesma coisa você ir numa agência de automóvel e decidir por comprar um carro, por exemplo, da Volkswagen ou da GM, ou um outro carro, por exemplo, da Audi, porque você avalia e todas as informações estão à tua disposição e você sabe o que você está comprando, apenas você vai decidir qual automóvel você vai comprar. O que não pode é ter uma informação e você comprando o automóvel e você ser enganado no momento da compra. Então esse mercado eficiente não permite ou não aceita de que existe qualquer tipo de engano junto aos investidores. Então, a proteção juntamente aos investidores com essa proteção do mercado eficiente. Então, o Eugene Fama, ele destacou 3 modelos
para se avaliar, então, o nível do mercado eficiente. Primeiro seria a hipótese fraca. Na hipótese fraca de avaliação do mercado eficiente, seria de que todas as informações disponibilizadas ao mercado contêm a avaliação da empresa no seu comportamento histórico, passado. Então, os investidores, quando ele for efetuar um investimento, ele analisa o banco de dados de uma empresa, por exemplo, balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, mais alguma informação relevante histórica da empresa, e com base nisso, ele passa a decidir se ele compra ou vende as ações. Bom, se nós estamos falando de balanço, DRE e fluxo de caixa, quem assina o balanço? Quem assina a DRE? Quem elabora o estudo do fluxo de caixa? Quem elabora os relatórios gerenciais? São os controllers, são os contadores, é o CEO de que tem que validar todas essas informações e atestar de que essas informações estão livres de erros relevantes e de fraudes e que as informações retratam a veracidade da empresa. Uma vez de que essas informações foram submetidas à CVM ou à SEC nos Estados Unidos, se a empresa tiver ações negociadas na SEC, você, contador, tem em mente, o teu nome foi junto, você assinou as demonstrações. Então, muito cuidado, ok, de submeter informações correlacionada a empresas que têm ações na Bolsa de Valor e de que também têm ações comercializadas na SEC nos Estados Unidos. Se a tua empresa não estiver preparada, não coloque o pé na Bolsa de Valor. Além do modelo de todos os pré-requisitos da governança corporativa, existe uma responsabilidade muito grande em relação a esse mercado e para que ele venha a ser eficiente. Então, o mercado da hipótese fraca é isso, é a empresa que disponibiliza somente os dados históricos. A hipótese média seria as empresas de que, além de disponibilizar os dados históricos, ela comunica com o mercado também sobre os eventos futuros, metas de crescimento, planejamento estratégico, para onde ela pretende ir, qual o produto que ela vai lançar, como que vai ser a empresa daqui 5, 10 ou 15 anos. Então ela tem uma comunicação muito mais ampla com o mercado, não somente sobre os dados históricos. Então o controller, ok? O controller que elabora o planejamento orçamentário, planejamento estratégico, ele participa junto, conforme nós comentamos, nas atribuições do controller nas organizações. O CEO que aprova tudo isso juntamente o conselho da administração, dizendo para onde a empresa irá caminhar. Então nós estamos falando agora no mercado de hipótese média, de que além de disponibilizar informações históricas do passado, ela também comenta sobre a posição futura da empresa. Então pensa um pouquinho agora aí qual a atribuição do controller dele pegar uma planilha em branco e projetar a empresa o que ela vai ser no futuro. Ele tem que conhecer muito da economia, tem que conhecer muito dos demonstrativos contábeis, tem que conhecer muito de mercado, tem que conhecer muito de fornecedor, tem que conhecer muito de cliente, tem que conhecer muito da cesta das bases de moeda que se movimenta dentro da empresa e se proteger também através de proteção cambial. Tem que conhecer muito a legislação, porque ele vai elaborar um balanço de DRE e fluxo de caixa em relação ao futuro da empresa. E o passado já está dentro dos demonstrativos assinados pelo contador. Então nós estamos vendo uma interligação da figura do contador com a figura do controller na responsabilidade de garantir o passado e de projetar o futuro num case de uma hipótese mediana, conforme comentou Eugênio Fama em 1970. Bom, e tem um outro modelo que seria o modelo forte, a hipótese forte, onde a empresa comenta sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro e passa para o mercado todas as informações disponíveis para que os acionistas possam ter plena convicção dos seus investimentos que eles estão efetuando dentro das empresas. Bom, então seria um mundo muito evoluído nessa hipótese forte. Mesmo Eugênio Fama e também o Damodaran comentam o que se espera de um mercado eficiente não é de que o valor praticado do preço da ação na bolsa de valor tenha correlação com o valor intrínseco da ação. Pode sim ter diferença entre o valor intrínseco apurado na metodologia do valuation, da avaliação de empresa, e também sobre o valor percebido no mercado. Porém, essa diferença não tem nenhuma correlação
com hipóteses que se desviam a boa conduta da empresa e da organização. São casos e que nós não podemos chamar de casos extraordinários desconhecidos pelo acionista. Então, quer dizer, o valor intrínseco R$10, o mercado resolve pagar 15. Pagando 15 por quê? O mercado está pagando um ágio por uma valorização previamente estudada pelo mercado, mas não pode acontecer do mercado estar com 15, assimilar 15, e o valor dessa ação, por exemplo, ser R$1. Por quê? O contador não reconheceu as despesas de acordo com o regime de competência. Ele fez lançamentos de despesas, receitas futuras beneficiando o fluxo de caixa atual. Ele construiu um balanço, uma DRE e um fluxo de caixa que não traduz a realidade da empresa. Então, nesse caso, nós estamos fugindo de uma eficiência natural do mercado. Então, mesmo da Mondaran e também o Famá, ele comenta de que esses desvios podem ocorrer, desde que seja um desvio aceito pelo próprio mercado, e não um desvio de que venha a ter uma correlação ligado a fraude ou qualquer desvio, ou que a empresa venha disponibilizar uma informação que não tem uma confiabilidade ou uma relevância. Em termos de confiabilidade das informações disponibilizadas pelo mercado, tá ok? Então isso que nós estamos comentando com vocês sobre essa questão da eficiência do mercado, dessa transparência, de você estudar muito bem como que a informação está sendo projetada e disponibilizada para que uma empresa, preste bastante atenção, tal como uma Petrobras, num período da Lava Jato, causou um grande impacto no mercado, derrubando o valor das ações dessas empresas. E vocês acompanharam muito bem de que os valores que foram ressarcidos pela Petrobras e de que os bens dos investidores foram penhorados e também as contas foram travadas, tudo isso está de acordo com a Lei Sarbanes. Eles capturam o CPF do Conselho da Administração, do CEO, do CFO, e eles resgatam esse valor para remunerar os fundos de pensões que compraram ações dessas empresas na alta e de repente ela caiu na baixa, e eles então procuram ressarcir esses fundos de pensões que tiveram grandes prejuízos comprovados através de um crime de fraude cometido pela alta gestão de uma empresa, ok? Então acho que já está dando para você entender de um modo muito claro a responsabilidade do contador, da contabilidade, da controladoria, não disponibilizar informações errôneas ao mercado de capitais. Uma vez que a informação, você apertou o dedo, o botão, e você submeteu isso para a Receita Federal e caiu na mão da CVM, a SEC diz o seguinte: qualquer empresa de economia emergente que substituir as suas demonstrações contábeis e financeiras após o exercício findo, tá ok, do ano anterior, após o exercício posterior, essas empresas poderão sofrer auditoria da CVM e da SEC. Isso daí é uma das normas de umas regulamentações dita pela Lei Sarbanes, e a Lei Sarbanes depois passou a fazer parte do modismo da governança corporativa. Ok? Espero que você tenha entendido muito bem o nosso bate-papo, o nosso vídeo de hoje. No nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, eu estarei abordando contigo os principais tópicos da Lei Sarbanes, fechando então esse ciclo de comentário da Lei Sarbanes. O primeiro tópico foi o escândalo mundial, os principais escândalos. Hoje nós estamos falando do mercado eficiente. O que seria um mercado eficiente? É aquele mercado que ele pode ter oscilação, mas ele está livre de fraude, de informações distorcidas, livre de corrupção, e de que o acionista ele investe tendo como base as informações disponibilizadas pela contabilidade, pela controladoria. Não vai imaginar que o cara vai sair lá dos Estados Unidos, vai pisar aqui dentro da Ambev para analisar balanço, DRE e fluxo de caixa do lado do contador da Ambev.
ele vai abrir o balanço DRE da Ambev, que foi submetido à SEC e à CVM, ele vai analisar o estado da empresa, histórico, tentar resgatar lá no site em relação com o investidor alguma informação, e daí ele vai decidir se ele compra ou vende as ações. Ele não vai ficar circulando o mundo inteiro. Ele entra dentro do site da CVM e da SEC, que são os órgãos regulamentadores. Mandou a informação para a Receita, para a CVM e para a SEC, a informação tornou-se pública e as empresas que pisam no mercado de capitais para captar recursos para financiar os seus projetos de longo prazo, elas são obrigadas a ter modelos de transparência e clareza com o mercado através do accountability, que é a prestação de conta com uma relevância e uma transparência muito grande. Então você, contador, fique muito esperto, estude muito bem Lei Sarbanes, deixa o nosso like nesse vídeo se você gostou, compartilhe com teus amigos, tem um campo lá de comentário, faça os teus comentários que eu estarei interagindo contigo, respondendo as tuas dúvidas, ok? O nosso site é gcompany.com.br, estamos no canal do YouTube e ali você tem as nossas aulas gravadas, e no nosso site nós também temos diversos materiais sobre gestão empresarial e formação de controller e controladoria. Ok? Tudo de bom, até o nosso próximo encontro. Deixa o seu like, um grande abraço para todos nós. Professor Alexandre Vander.